esse projeto, para mim, ele é uma temeridade. Me parece que as pessoas não entenderam o que aconteceu aqui no... Alguns vão se lembrar de um discurso que eu fiz quando da questão da falta d'água. Então, até o senhor governador mesmo, num discurso, diz assim, nunca imaginávamos que um dia o Espírito Santo ia ter problema de seca. Achávamos que seca era uma coisa do sertão nordestino. Todo mundo sabe, eu sou geógrafo, e as pessoas estudam, né, que a questão da falta d'água, ela tem uma relação direta ao descaso com o meio ambiente. Desmatamento, agricultura irregular, mau uso da água, ocupação irregular do solo. Hoje, qualquer lei que flexibilize as leis ambientais, qualquer iniciativa nesse sentido é uma temeridade. Eu tenho andado pelo Estado, nós temos aqui no Espírito Santo vastas áreas, hoje desertificadas praticamente. Tanto no sul, onde praticamente a vegetação nativa desapareceu, quanto no norte. No norte, talvez não se repare tanto a erosão, porque o relevo é menos acidentado. Nós temos uma cobertura significativa não, um pouco maior, na região serrana, onde o próprio relevo protegeu a vegetação. Então, o EIA-RIMA, para quem não, né, aí ele só cita o EIA, né, que é o Estudo de Impacto Ambiental, mas a legislação criou junto a isso o RIMA, que é o Relatório de Impacto ao Meio Ambiente, que não é de acesso público, o EIA é. É uma tentativa de mitigar, de reduzir os impactos ambientais depois de um estudo realizado. Quando a gente amplia, então, a área, ao invés de 300 hectares, precisar do EIA-RIMA, você passa isso para 1.000 hectares, você está flexibilizando muito. E, deputada Eliana, uma coisa que precisa ser dita, hoje, apesar da legislação ambiental que nós temos, e apesar desse instrumento fantástico que foi criado, que é o EIA-RIMA, que precisa até quando você vai construir um prédio, por exemplo, perto da praia, porque não é só para agricultura. O EIA-RIMA, quando se constrói uma estrada, uma ferrovia, um porto, um aeroporto, um duto, uma barragem, tudo precisa de EIA-RIMA. Qual é a ideia? Se aquilo realmente for necessário e for causar um impacto significativo, tem que ter compensação. Ou se o impacto for de tal monta, não deve se executar o projeto. Então, hoje, esse instrumento já não funciona direito pela falta de fiscalização e pela falta de punição existente muitas vezes, porque crime ambiental, normalmente, a punição se transforma em distribuição de cesta básica, ali num serviço qualquer, e as multas, na maioria das vezes, não são pagas e as penalidades não ocorrem. Então, assim, eu apresentei as emendas que praticamente mantinham as medidas anteriores, porque eu entendo claramente que a seca existente hoje, ela se deve a um desleixo generalizado com a questão ambiental. Isso não a seca não foi causada porque você lavou muita calçada, porque você lavou seu carro e deu banho no seu cachorro. Isso claro que usar água racionalmente, isso é importante, mas a falta d'água, deputada Eliana, deputado Bruno, ela tem a mesma causa, ou em grande parte a mesma causa das secas e das enchentes. Né? A falta d'água ela tem a mesma causa das enchentes normalmente, que é o descaso com o meio ambiente. Então, flexibilizar a necessidade do EIA-RIMA, como este projeto está dizendo, é uma temeridade. Na verdade, o governo deveria estar enviando, depois do que nós passamos, o receio da falta d'água generalizada no Estado, não deveria nem se pensar em um projeto como esse. Nós deveríamos, deputado Guerino, o senhor que é uma pessoa muito preocupada com o desenvolvimento desse Estado, nós precisamos urgentemente de um mapeamento agroecológico do Estado para a recuperação das áreas degradadas, e são muitas. Tem deputados do Sul que conhecem melhor do que eu, Rodrigo Coelho, o próprio presidente, o Marcos Mansur. Ali no Sul, você tem extensas áreas, que é uma região de ocupação muito antiga, extensas áreas que já não servem mais para praticamente nada. E nós precisamos recuperar urgentemente isso. Então, ampliar
as áreas que não vão mais necessitar do EIA-RIMA é uma grande temeridade. Eu espero, deputado Rafael, que a Comissão de Meio Ambiente relate contra esse projeto ou pela catação das minhas emendas. Muito obrigado, senhora presidente.